Agências bancárias são fechadas em Manaus em adesão à greve nacional da categoria. Brasil e Colômbia se enfrentam na Arena da Amazônia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. TV A Crítica nas eleições 2016. Candidato a prefeito pelo PT, José Ricardo, é entrevistado ao vivo no estúdio. E na sequência da cobertura política, prefeituráveis encaram desafios e falam sobre os problemas enfrentados diariamente pela população em Manaus. Agora, no A Crítica na TV. Boa noite. Começou hoje a paralisação dos bancários aqui no Amazonas. A categoria reivindica um aumento salarial, fim das demissões e melhorias no trabalho. Quem precisou dos serviços das agências nesta terça-feira já sentiu dificuldades. A greve é nacional. Aqui no Amazonas, 35% das 193 agências do estado já aderiram à paralisação, segundo dados do Sindicato Estadual dos Bancários. Nós estamos reivindicando a reposição da inflação mais 5% de um ganho real, isso capitalizando em torno de 15%, e eles geram uma proposta de 6,5% muito longe do que a categoria está pedindo. Diferente de outras categorias, os bancários não precisam cumprir a lei de greve e manter 30% dos funcionários trabalhando. Por isso, os principais serviços dos bancos vão ser prejudicados para o cidadão. A lei de greve ela diz que o serviço essencial dos bancários é a compensação. E a compensação ela é toda eletrônica, então não há necessidade de ter esses 30% para poder atender essa necessidade. Enquanto a greve não terminar, quem precisar pagar contas ou emitir boletos deve recorrer aos caixas eletrônicos ou ao Internet Bank. Outra solução é procurar uma agência lotérica, porém aqui o atendimento é limitado. Para pagamentos de contas de água, luz, telefone ou boletos da Caixa Econômica Federal, o limite é de no máximo R$2.000. Para pagamentos de boletos de outros bancos, esse limite cai para R$700. Se o cliente necessitar fazer um saque, sendo correntista da Caixa, o valor é de R$1.500. Já se for correntista do Banco do Brasil, esse valor cai para R$500. Essa limitação fez essa instrumentadora cirúrgica ir da Cidade Nova até a Praça 14 para conseguir pagar as contas. Essa falta de respeito com nós, com a população, porque nós temos que pagar nossas contas e como que a gente vai pagar? Aí atrasa, vão logo o nosso nome para o SPC e Serasa, ninguém respeita ninguém aqui, ninguém informa o que vai acontecer de greve ou não e por isso fica desse jeito. A partir de hoje, o A Crítica na TV começa uma série de entrevistas ao vivo com os candidatos a prefeito de Manaus. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, com a presença de representantes de todas as coligações. E o regulamento foi homologado junto ao TRE. Todos os candidatos vão ter o mesmo tempo, 20 minutos no total, para responder aos questionamentos. Nosso primeiro convidado é o candidato José Ricardo, do PT. Boa noite, convidado. Boa noite a todos e a todas. Bom, nosso tempo de entrevista começa a contar a partir de agora. Candidato, o senhor é do Partido dos Trabalhadores, do PT, e a gente sabe que com os constantes escândalos, com a cassação da ex-presidente Dilma, isso não afetaria, não abalaria de alguma forma a sua candidatura, até porque a gente tem visto nas suas campanhas que tem minimizado aquele símbolo, a estrela vermelha do PT, agora se transformou, eu estou vendo, num círculo. Primeiro, boa noite a todos, satisfação poder estar contribuindo nesse debate agora para pensar melhorar a cidade de Manaus. No meu caso, no Partido dos Trabalhadores, a gente não teria uma dificuldade em relação ao momento político, até porque as pessoas vão estar avaliando as propostas do candidato José Ricardo e do Ian, que é o nosso vice, onde nós temos aí, logicamente, propostas a partir da realidade da população, ouvindo a população, e as pessoas olham também a vida, a história do candidato. Eu já fui 2 vezes vereador da cidade de Manaus, eleito, 2 vezes eleito deputado estadual, temos uma experiência como profissional da área da economia, são mais de 20 anos trabalhando também a questão da economia da nossa cidade, da Zona Franca, o orçamento público. Então, essa experiência que nos dá credibilidade e que nos dá as condições para não só ser candidato, mas ganhar a eleição e administrar a cidade de Manaus. E é isso que a população está verificando. A questão partidária, os problemas partidários, eles todos vão ser superados,
né? Nós temos aí a questão da justiça agindo em termos de investigações, mas isso não afeta em relação àquilo que nós estamos defendendo para melhorar a cidade de Manaus e a vida das pessoas, né? Então, no caso, a população se importaria mais com o candidato do que com o partido? É, muito mais nas propostas, né, que os candidatos estão colocando, e eu sou do Partido dos Trabalhadores, junto com o PCdoB, e as pessoas vão votar no número, né, por isso a ênfase no 13, né, porque é o nosso número, mas é a nossa história, são as nossas propostas que serão julgadas, e a gente já percebe isso no dia a dia na campanha, né, com a aceitação, né, das nossas propostas, né, então a gente está muito satisfeito e vamos chegar no segundo turno. Candidato, no Amazonas existe um projeto do Minha Casa Minha Vida para construir 40 mil casas populares. Já foram entregues 21 mil moradias, faltam ainda 19 mil. O senhor, como parlamentar, né, incentivou, cobrou do município políticas públicas habitacionais. Quantas casas o senhor acha que dá para viabilizar aqui para Manaus? Quantas moradias o senhor conseguiria fazer para a população? Nesse caso, Minha Casa Minha Vida, implantado em Manaus, na verdade é do governo do Estado. É o programa que o governo do Estado buscou os recursos federais do programa que o Lula implantou no Brasil, e o maior sucesso, né, porque foi o maior período de construção de casas, apartamentos no Brasil. Mas a Prefeitura de Manaus, o município, pouco aproveitou até hoje. Essa é uma grande crítica. Na verdade, o município praticamente não entregou nenhuma casa. E nós temos uma grande demanda na cidade de Manaus. Nós temos em torno de 120 mil pessoas morando em áreas de risco, em áreas alagadas, pessoas que moram de aluguel, moram de favor. Então, nós temos um déficit enorme de habitação. Proposta nossa, construir casas e fazer loteamentos populares. Até porque a população mais pobre, às vezes, procura um terreno legalizado para construir a sua casa. E a nossa proposta é, no mínimo, em torno de 8 a 10 mil residências serem construídas num período de 4 anos. Essa é a proposta que está no nosso programa de governo. Dá para fazer? Quanto que vai custar? Na verdade, você vai buscar recursos federais, né? O programa federal é o caminho, porque não é dar casa, é vender através da Caixa, é o Minha Casa Minha Vida, onde as pessoas vão assumir um compromisso, né? Mas a Prefeitura, ela entra também na questão dos loteamentos populares, que é algo novo que nós queremos dar uma ênfase. Então, você tem uma alternativa a mais para aquele que eventualmente não possa comprar casa, mas comprar o terreno e ele depois, com orientação técnica, construir a sua casa. Na área de transporte, a gente sabe que é um dos grandes anseios da população, falar sobre transporte público. O senhor já citou em suas campanhas sobre o BRT, para ser um corredor exclusivo de ônibus, para agilizar o fluxo do transporte em massa, e falou também já do VLT. Eu queria saber como é que vai ser essa implantação na cidade. O senhor pretende colocar em que trecho, ligando que áreas e que zonas da cidade? Vai passar por onde esse percurso, tanto do BRT quanto do VLT? Na questão do transporte, né, nós estamos falando principalmente da mobilidade urbana. Nós temos o trânsito, né, o sistema viário da cidade, que ele precisa ter intervenções. Nós temos aí um estudo, né, um planejamento que foi feito em relação à cidade como um todo, a área de expansão, e o transporte propriamente. Transporte de massa. Nós temos que priorizar primeiro corredores exclusivos, não há dúvida. Manaus, pelo porte dela, de 2 milhões e 90 mil habitantes, precisa ter corredores exclusivos. Temos que fazer uma grande auditoria nesse contrato, hoje, com essas empresas de transporte, porque quase não há fiscalização no sistema de transporte, e você não tem a frota renovada, uma frota bastante envelhecida, e ela não cresce na proporção da necessidade da população. E, na sequência, nós vamos iniciar já os estudos e a implantação do VLT. Aí já é uma obra, né, de médio e longo prazo, precisa ser iniciada, porque significa que nós vamos ter um volume de passageiros que justifica o investimento de grande porte e pela cidade que não vai parar de crescer. Nos últimos 5 anos foram 250 mil pessoas a mais nesse crescimento populacional. Se continuar nessa sequência, não há dúvida, temos que ter um sistema de transporte que abarque toda a cidade. E aí, um traçado que nós temos que incluir é a expansão da zona norte da cidade de Manaus, que já existe um anel viário que está sendo construído, né, pelo governo do estado, e a zona oeste, que envolve toda aquela região que vai para o rumo da Ponta Negra, Tarumã, que são as áreas grandes de expansão imobiliária e de crescimento de modo geral da cidade de Manaus. Mas o senhor colocaria esse BRT, então, passando por que percurso da cidade? Hoje, você tem, o traçado principal é esse da Constantino Neri, e você tem para a Zona Norte, envolve a Cidade Nova, que é o traçado original dos recursos que foram encaminhados pela presidenta Dilma para Manaus e que os governantes, seja o governador e o prefeito, não aproveitaram. O recurso veio, em torno de 800 milhões de reais à disposição para o BRT e para o monotrilho, que era a proposta também do governo do estado, mas não começaram a fazer alguns estudos, mas não concluíram. Nós vamos trabalhar isso aí, para interligar toda a zona sul, para chegar no centro,
mas nós vamos expandir para a Zona Norte e Zona Oeste, que não estava contemplado. Então, a faixa azul acabaria se tornaria, então, um corredor de ônibus O para o VLT? corredor, ele tem que ter, exclusivo para ônibus, mas tem que ter também a questão de segregação. Pintar não dá segurança. Tem que ter um estudo, e é isso que nós vamos trabalhar, para você tirar os ônibus da faixa direita e, se for esta faixa ser utilizada, seja somente para ônibus e, do outro lado, não ter ônibus. Fazer um reestudo, porque não precisa todos os ônibus estarem nessa linha, vamos dizer assim, nessa faixa exclusiva. Tem que ser os ônibus articulados, os maiores, que transportam mais pessoas, numa maior velocidade e com mais segurança. E no caso do VLT, qual seria o percurso? No caso dos estudos, ele vai ter que chegar também próximo da região central, porque no nosso estudo nós vamos eliminar essa questão de ônibus chegar no centro histórico. Nós vamos eliminar esse terminal. Nós vamos estar numa sequência fazendo uma remodelação da região do centro da cidade e nós não vamos ter mais a circulação de ônibus. Provavelmente o VLT, quando estiver sendo implantado, ele vai chegar até esse ponto, antes do centro da cidade. Mas isso é só um estudo que o senhor fala, então não tem planejamento então, concreto para se instalar um VLT ainda? Os estudos e o início da implantação, porque você vai precisar de recursos. Nós já vamos estar verificando o modelo que nós temos em Fortaleza, em Recife, lá no Rio de Janeiro, que foi também inaugurado um VLT, por conta das Olimpíadas. Então, nós já temos várias experiências em cidades brasileiras em relação ao VLT, que é o metrô de superfície. Pela nossa geografia, comporta, portanto, essa modalidade. Candidato, um outro assunto em discussão, também ainda falando do transporte público, é o passe livre, que o senhor defende, inclusive já foi autor de PECs, falando sobre o passe livre estudantil. Agora, quando a gente fala de passe livre, alguém vai ter que arcar com essa tarifa zero para os estudantes. Ou vai ser a prefeitura que vai bancar esse recurso para as empresas, ou vai ser um reajuste de tarifa para os outros usuários. Como é que o senhor garante que o passe livre vai dar certo? Não vai ter problemas de ser implantado na cidade? Dá realmente para ter o passe livre estudantil? Hoje o sistema de transporte ele é subsidiado e ele é incentivado. Em média, só para pegar o valor de 2015, foram 105 milhões de reais, uma parte do Estado, por conta do ICMS, PVA e subsídio, e uma parte do próprio município, com ISS, e também governo federal com PIS e COFINS. Ora, para iniciar a implantação do passe livre, nós precisamos em torno de 8 milhões de reais por ano. Falando 8 milhões, num montante de 4 bilhões de reais, que é o orçamento do município de Manaus. Porque precisaria de 80 milhões por ano para que 100% dos estudantes usufruíssem do passe livre. Nós vamos iniciar 10, 15, talvez chegar a 30% do universo de estudantes e precisaria em torno de 24 milhões de reais por ano. Esses são os estudos em função do volume de meia passagem que hoje é vendido. Então é perfeitamente viável, possível, começar a implantação do passe livre. E lá na Assembleia Legislativa eu apresentei um projeto, uma PEC, para que uma vez aprovado, o passe livre seja implantado na região metropolitana de Manaus, a partir do apoio do próprio governo do Estado. Se o governo do Estado está hoje subsidiando o sistema de transporte tradicional, contribuindo com as empresas e com o sistema de transporte, poderá também ajudar a subsidiar o passe livre. Então essa é a proposta, nós já fizemos estudos para iniciar nesses percentuais que eu falei e nós vamos trabalhar para isso. Sem aumentar a tarifa? Sem precisar, porque a tarifa nós temos que fazer uma grande auditoria, tanto no contrato com as empresas, como na própria planilha de custos, para a gente saber o impacto de todos os itens. Hoje não tem transparência e esse é um problema sério. Não tem transparência e com isso não sabe se aqueles valores realmente são os valores a serem cobrados da população. Candidato, a gente vai interromper agora nesse momento, nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho, no segundo bloco de entrevistas, a gente volta com o candidato José Ricardo do PT e também com as enquetes da população. É no instante.